tarde, colegas fisioterapeutas. Hoje nós estaremos falando sobre uma revisão do assunto de sensibilidade, colocando nesta aula os principais tópicos relacionados ao assunto, alguns bem pertinentes assim que caem em concursos. Então, integridade sensorial. A integridade sensorial é a habilidade de organizar e de usar a informação sensorial, tudo aquilo que o nosso cérebro recebe de informação. Então, a integridade sensorial tem essa habilidade de organizar e de usar essa informação. Então, o cérebro organiza toda a informação recebida para possibilitar uma resposta, né? E essa organização que o cérebro dá à informação sensorial é chamada de integração sensorial, certo? Então, essa informação, a integração sensorial, ela permite que dirijamos nossa atenção para produzir comportamento útil e adaptativo e para que nos sintamos bem sobre nós mesmos. Quais são os comprometimentos ou limitações funcionais que poderiam requerer uma avaliação funcional? Então, as seguintes condições, né, elas sugerem e requerem uma avaliação funcional. Ou seja, a presença de edema, linfedema ou efusão, comprometimento da marcha, locomoção e equilíbrio, comprometimento da integridade da mobilidade articular, comprometimento da força motora, controle e aprendizado motor. Também, comprometimento do desempenho muscular, ou seja, força, potência, resistência à fadiga, comprometimento do desenvolvimento neuromotor e da integridade sensorial, comprometimento da integridade reflexa, comprometimento da postura, comprometimento da ventilação, da respiração relacionada a trocas gasosas e da circulação e, por fim, a dor. Então, todas essas condições, esses comprometimentos ou limitações funcionais, eles requerem uma avaliação funcional, ok? Dentro da avaliação, existem testes de triagem preliminares geralmente usados para determinar o estado mental em cada uma das áreas a seguir, né? E esse teste de triagem é importante para qualquer espécie de avaliação que você for fazer. Então, temos aqui o estado de alerta, que é a prontidão fisiológica do sistema humano para a atividade, e nós temos aqui 4 condições, né, que é quando o paciente está alerta, ele está acordado e atento aos níveis normais de estimulação. A letargia, o paciente ele parece sonolento e pode cair no sono se não for estimulado de algum modo. Torpor, o paciente é um paciente difícil de acordar, de um estado sonolento, e ele se acha frequentemente confuso quando acordado. O estupor, ou semicoma, é uma condição que o paciente responde somente a estímulos fortes, em geral nociceptivos, e retorna ao estado de inconsciência quando a estimulação é interrompida. E o coma, ou coma profundo, é quando o paciente não é acordado por nenhum tipo de estimulação. Então é importante guardar esses conceitos, essa classificação em mente. Tá? Isso aí geralmente também cai em concursos. Uma outra informação importante quanto à escala de Coma de Glasgow. Tá? Essa escala de Coma de Glasgow consiste na avaliação do funcionamento neuropsicológico, baseia-se no nível de consciência do traumatizado e é comumente encontrado nas UTIs, certo? E a escala de Coma de Glasgow se dá a partir da informação sobre a atenção. Então, sobre essa informação aqui, ela se dá a partir da informação sobre a abertura de olhos e na resposta motora e verbal. Tá? Atentem bem para essa informação aqui, que também pode cair em concursos. Então, nós temos aqui também a escala de Hansen, que avalia o grau de sedação em pacientes internados em ambientes de terapia intensiva. Tá? Então, aqui na escala de Hansen, nível 1, o paciente está ansioso, agitado, impaciente ou ambos. Nível 2, o paciente está cooperativo, orientado e tranquilo. Nível 3, o paciente responde somente ao comando verbal. Nível 4, paciente que demonstra atividade ativa a um toque leve na glabela ou um estímulo sonoro auditivo.
Nível 5, paciente que demonstra resposta débil a um toque leve na glabela ou a um estímulo sonoro auditivo. Nível 6, paciente que não responde aos mesmos estímulos dos itens 4 e 5. Deixa eu ver se tem uma repetição aqui. Escala de Coma de Glasgow, abertura ocular. Nós temos aqui abertura ocular espontânea, estímulos verbais, estímulos olorosos, ausentes, não testado. Dentro da melhora da resposta verbal, temos aqui um paciente orientado, confuso, com palavras inapropriadas, sons ininteligíveis, ausente ou não testável. E quanto à melhor resposta motora, nós temos aqui obedecer comandos verbais, localiza estímulos, retirada inespecífica de membros, padrão flexor, padrão extensor, ou ausente ou não testado. Então, existe aqui os scores, tá? Aqui, uma pontuação, traumas graves está pontuada entre 3 a 8, traumas moderados pontuados de 9 a 12, traumas leves pontuados de 13 a 15. Certo? Intubação sugere uma pontuação 8. Aqui uma escala de Glasgow modificada para crianças abaixo de 1 ano. Certo? Dentro ainda do teste de triagem, tá? Falamos aqui sobre estado de alerta. Agora vamos falar aqui sobre atenção. Atenção é ter consciência do ambiente ou responsividade a um estímulo ou tarefa sem se distrair com outros estímulos. Para realizar esse teste, pede-se ao paciente para repetir uma lista de itens para cada vez mais desafiador. E essa tarefa de repetição, essa lista pode começar com 2 ou 3 itens e progredir aos poucos para listas mais longas. Orientação, a teste de triagem, no aspecto da orientação, diz respeito à consciência do paciente em relação a tempo, pessoa e lugar. Então, pode-se usar as seguintes perguntas, questionamentos, né? Quanto em relação à pessoa, pergunta-se qual o seu nome, quantos anos você tem. Em relação ao lugar, questiona-se ou pergunta-se que tipo de lugar é esse, em que cidade você mora. Em relação ao tempo, que dia é hoje, é de manhã ou de tarde, ok? E outras perguntas. Em relação à cognição, ela é definida como um processo de conhecimento, inclui consciência e julgamento. Está errado aqui. E essa habilidade está relacionada ao fundo de conhecimento, à habilidade de cálculo e interpretação de provérbios. Ou seja, cognição, desde o fundo de conhecimento, né? Podemos perguntar em que estado fica a cidade de Belo Horizonte. Habilidade de cálculo, pede-se ao paciente para realizar um cálculo simples, ou como 4 mais 4. Interpretação de provérbios, você sugere algum provérbio como esse, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando, e ele tenta interpretar esse provérbio. Dentro da questão dos receptores cutâneos, né, nós temos vários tipos de receptores cutâneos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a localização de cada um deles e que tipo de estímulos eles respondem, tá? Então, os receptores cutâneos é um receptor superficial, eles são localizados na porção terminal das fibras aferentes. E nós temos aqui as terminações nervosas livres, terminações dos folículos pilosos, discos de Merkel, terminações de Ruffini, corpúsculos bulbosos de Krause, corpúsculos Meissner e corpúsculos de Pacini. Tá? Então, guardem esses nomes aqui, que também são questões de prova. As terminações nervosas livres estão presentes em todo o corpo e respondem à percepção de dor, temperatura, toque, pressão, sensação de cócegas e coceira. Certo? Os folículos pilosos, né, eles estão na base de cada folículo aqui. Na base de cada folículo piloso há uma terminação nervosa, livre, entrelaçada. Tá?
Eles são sensíveis ao movimento mecânico e ao toque. A combinação entre o folículo piloso e seu nervo forma um receptor sensitivo. E o deslocamento do pelo causa essa sensação tátil. Os discos de Merkel, eles estão localizados abaixo da epiderme, da pele pilosa e glabra, tá? Pelos e sem pelos. Ou seja, a habilidade está relacionada à habilidade de perceber o contato contínuo de objetos contra a pele. Acredita-se também que tem um papel importante na discriminação entre dois pontos e na localização do toque. As terminações de... Nossa, passei aqui. Isso. As terminações de Ruffini localizam-se nas camadas profundas da derme e também nas articulações. Eles estão responsáveis pela percepção de toque e pressão, e isso é importante também para sinalizar as deformações na pele. E ajudam também a sinalizar o grau de rotação das articulações. Os corpúsculos bulboides de Krause, também localizados na derme, e estão associados à percepção de toque, pressão e frio. Os corpúsculos de Meissner estão localizados na derme, contêm muitos filamentos nervosos dentro da cápsula, concentram-se também nas áreas que requerem altos níveis de discriminação, ou seja, a ponta dos dedos, lábios e artérias. São responsáveis pelo toque discriminativo e na identificação da textura. Os corpúsculos de Pacini são localizados na camada do tecido subcutâneo da pele e tecidos subprofundos do corpo, tendões e tecidos moles em torno das articulações. E eles são estimulados pelo movimento rápido dos tecidos e se adaptam rapidamente. São também responsáveis pela percepção do toque profundo e da vibração. Então, aqui nessa ilustração, nós temos aqui a localização, né, da grande maioria. Aqui o corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini aqui, corpúsculo de Pacini. Aqui o receptor do folículo piloso, corpúsculo de Meissner, terminação nervosa livre, aqui discos de Merkel, e temos aqui a experiência da pele com pelo, pele glabra. Aqui corpúsculos de Ruffini e aqui corpúsculos de Krause. Tá? Contemplando aqui todos os receptores cutâneos. Entre os receptores musculares, né, nós temos os fusores musculares, órgãos tendinosos de Golgi, terminações nervosas livres e os corpúsculos de Pacini. Os receptores musculares de receptor profundo, localizam-se músculos, tendões e articulações. Os fusores musculares, né, algumas características. As fibras intrafusais se arranjam paralelamente às fibras extrafusais. Elas monitoram as mudanças, os fusores musculares monitoram as mudanças no comprimento muscular e a velocidade das mudanças. Ele é importante também no senso de posição e movimento e no aprendizado motor. Os órgãos tendinosos de Golgi estão localizados em série nas inserções tendinosas proximais e distais dos músculos. Eles monitoram a tensão dentro do músculo, fornecem mecanismos de proteção para evitar danos estruturais ao músculo em situações de tensão extrema, como inibição do agonista e facilitação do antagonista. As terminações nervosas livres estão localizadas dentro da face do músculo e respondem à dor e à pressão. Os corpúsculos de Pacini estão localizados dentro da face do músculo e respondem aos estímulos vibratórios e à pressão profunda. E agora os receptores articulares. Tá? Vamos falar sobre os receptores articulares, a localização e que tipo de estímulo eles respondem. Nós temos, então, as terminações dos órgãos tendinosos de Golgi, localizados dentro dos ligamentos e funcionam para detectar a velocidade do movimento articular. As terminações paciniformes são encontradas na cápsula articular, monitoram primariamente os movimentos articulares rápidos.
As terminações nervosas livres estão localizadas dentro da cápsula articular e ligamentos e respondem à dor, à percepção grosseira do movimento articular. As terminações de passinhos são localizadas dentro da cápsula articular e nos ligamentos e respondem à direção e à velocidade do movimento articular. Agora, que importante, pessoal, é essa informação em respeito ao sistema espinotálamico anterolateral e da coluna dorsal menisco medial. Então, esse sistema espinotálamico anterolateral ele é primariamente ativado pelos mecanoceptores, termoceptores e nociceptores, tá? São responsáveis pelas sensações não discriminativas, ou seja, pela dor, temperatura, cócegas, coceira e sensações sexuais, e possuem fibras aferentes pequenas de condução lenta, certo? O sistema espinotálamico anterolateral, tá? Tem origem nas raízes dorsais. Ele cruza para o segmento anterolateral oposto à substância branca, ascende difusamente nas colunas brancas anteriores e laterais e vai se projetando para o tálamo e para o córtex. O sistema da coluna dorsal leminisco medial ele é primariamente ativado pelos mecanoceptores especializados, tá? Eles são responsáveis pelas sensações discriminativas e de propriocepção, ou seja, pelo tato discriminativo, estereognosia, pressão tátil, barognosia, grafestesia, identificação de textura, sinestesia, discriminação entre dois pontos, propriocepção e vibração. Possuem fibras aferentes, largas e de condução rápida. Então, tem origem nas raízes dorsais, as fibras ascendem até a medula oblonga e fazem sinapse com os núcleos da coluna dorsal, ou seja, núcleo gláceo cuneiforme, cruzam para o lado oposto e sobem para o tálamo contralateral através das vias bilaterais chamadas de leminisco medial. Cada leminisco medial termina no tálamo ventral posterolateral e do tálamo neurônios de terceira ordem se projetam para o córtex sensorial somático. Só para diferenciar um pouquinho, né, a troca de lado aqui no sistema espinotálamico anterolateral ocorre no mesmo nível da mesão medular em que as informações entram. Certo? E no sistema da coluna dorsal medial, a troca de lado ocorre aqui no bulbo, exatamente nos núcleos gráceo e cuneiforme. Então é isso, pessoal, a aula. E a próxima aula estaremos novamente realizando uma revisão e dessa vez colocando algumas questões de prova de concursos. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.